Sean Combs, mais conhecido como P. Diddy, era sinônimo de sucesso. Do Harlem, em Nova York, ele escalou as alturas da indústria musical, transformando-se em um dos maiores nomes do hip-hop. Suas festas extravagantes, repletas de celebridades e champanhe, eram lendárias. A imagem de um magnata da música, sempre impecável e cercado de luxo, era a marca registrada de Diddy. Mas por trás da fachada de sucesso, havia sinais de um lado mais sombrio. Rumores sobre festas excessivas, uso de substâncias ilícitas e comportamentos inapropriados começavam a circular nos bastidores da indústria. No entanto, a aura de invencibilidade de Diddy parecia blindá-lo de qualquer acusação. Em data, a vida de Diddy daria uma guinada inesperada. As festas que antes eram sinônimo de glamour transformaram-se no epicentro de um pesadelo. Depoimentos chocantes de mulheres começaram a surgir, pintando um quadro perturbador de um ambiente onde o abuso sexual era quase uma regra. A história de Sean Combs, no entanto, estava prestes a tomar um rumo sombrio e chocante. As festas exuberantes, que antes eram sinônimo de glamour e sucesso, tornaram-se o palco de um pesadelo para muitas mulheres. Depoimentos corajosos começaram a surgir, revelando um lado obscuro do magnata da música. As vítimas, em sua maioria jovens e vulneráveis, descreviam um padrão de comportamento perturbador. Elas relatavam terem sido aliciadas com promessas de fama e fortuna, apenas para se encontrarem em situações de extrema vulnerabilidade. As festas, que antes pareciam um paraíso, se transformavam em arenas de abuso sexual, manipulação e coerção. As histórias eram semelhantes. Jovens mulheres sendo drogadas, isoladas e submetidas a situações degradantes. A atmosfera de poder e influência de Diddy, combinada com a promessa de uma vida de luxo, as tornava alvos fáceis. Muitas das vítimas sentiam-se presas em uma teia de medo e vergonha, temendo as consequências de denunciar um homem tão poderoso. O impacto psicológico nas vítimas era devastador. A sensação de traição, a perda de confiança e a culpa eram sentimentos comuns. Muitas delas desenvolveram transtornos de ansiedade e depressão, tendo dificuldades em reconstruir suas vidas após os traumas sofridos. A decisão de denunciar um homem como Diddy não era fácil. As vítimas enfrentavam o estigma social, a pressão para manter o silêncio e a ameaça de retaliação. No entanto, com o apoio de grupos de defesa de mulheres e a força de outras vítimas, algumas decidiram romper o silêncio e buscar justiça. As acusações contra Sean Combs eram graves e chocantes. A polícia de Nova York iniciou uma investigação minuciosa, buscando reunir provas e identificar as vítimas. A tarefa não era fácil, pois a influência de Diddy e a complexidade dos crimes tornavam o caso desafiador. Os investigadores enfrentaram obstáculos significativos. A maioria das vítimas tinha medo de se manifestar, temendo as consequências de denunciar um homem tão poderoso. Além disso, a equipe de advogados de Diddy trabalhava para desacreditar as acusações e proteger seu cliente. No entanto, a determinação dos investigadores era inabalável. Eles entrevistaram testemunhas, analisaram registros telefônicos, financeiros e de viagens, e coletaram provas físicas. A construção do caso contra Diddy era lenta, mas progressiva. As evidências apresentadas pela acusação eram contundentes. Depoimentos das vítimas, mensagens comprometedoras e registros de transações financeiras apontavam para a participação de Diddy nos crimes. A defesa de Diddy, por sua vez, argumentava que as acusações eram falsas e motivadas por interesses pessoais. O caso ganhou ampla cobertura na mídia, dividindo opiniões. Enquanto alguns defendiam a inocência de Diddy, outros acreditavam nas acusações das vítimas. A pressão pública sobre o sistema de justiça era intensa, exigindo uma investigação imparcial e transparente. O julgamento de Sean Combs foi um dos mais aguardados da história recente. A sala do tribunal estava lotada, com jornalistas, celebridades e membros do público ansiosos para acompanhar o desenrolar do caso. As testemunhas se revezaram no estrado, relatando suas experiências traumáticas. As vítimas enfrentaram o desafio de reviver os momentos de abuso, expondo-se a um público atento. A defesa de Diddy, por sua vez,
buscava desacreditar os depoimentos e apresentar uma versão alternativa dos fatos. Após semanas de deliberações, o júri chegou a um veredito. Sean Combs foi considerado culpado de várias acusações, incluindo tráfico sexual e abuso sexual. A sentença foi severa, com uma pena de prisão significativa. O impacto do caso na indústria musical foi profundo. A imagem de Diddy, antes intocável, foi irremediavelmente manchada. Parcerias comerciais foram encerradas e sua música foi retirada das plataformas de streaming. O caso levantou questões importantes sobre a cultura do machismo e o abuso de poder na indústria do entretenimento. Na sociedade em geral, o caso de Diddy gerou debates intensos sobre a importância de denunciar crimes sexuais e de buscar justiça para as vítimas. A exposição do caso ajudou a quebrar o silêncio em torno do abuso sexual, encorajando outras vítimas a se manifestarem. Para as vítimas, o julgamento trouxe um certo senso de justiça. No entanto, o processo de recuperação foi longo e desafiador. Muitas delas continuaram a enfrentar as consequências emocionais e psicológicas do abuso. O caso de P. Diddy ainda está em andamento e gerando grande repercussão. O rapper enfrenta acusações graves de tráfico sexual e abuso e aguarda julgamento. A complexidade do caso, a influência de Diddy na indústria musical e a pressão da mídia têm dificultado o processo legal. As vítimas, que inicialmente tiveram medo de se manifestar, agora contam com o apoio de grupos de defesa de mulheres e da sociedade civil. A luta por justiça continua e o caso serve como um importante alerta sobre a prevalência do abuso sexual, especialmente em ambientes de poder.